Como foram os goianos na 7ª rodada do Brasileiro da Série B? Vem comigo que nós vamos contar tudo sobre isso. Na 7ª rodada da Série B. E na 8ª teremos o grande clássico Vila Nova e Goiás. é isso. Eu sou Danilo Dias, essa é minha filha Valentina Dias e o meu menino também, Davi, está ali colando figurinhas da Copa do Mundo e nós vamos aqui falar sobre como foram os goianos dentro da 7ª rodada do Brasileirão da Série B. Como que foram os goianos? O Vila e o Atlético, eles empataram por pouco, por um pontinho do Atlético. Se o Atlético não tivesse feito aquele ponto, o Vila teria ganhado de 1-0. Mas como é empate, agora o Vila está Na 4ª posição. na 4ª posição. E o próximo jogo? Vila contra Goiás. Jogo bom, jogo grande? Jogo grande. Jogo grande. O maior clássico da Série B? Vila e Goiás. Aí, futura comentarista. O que os goianos fizeram nessa 7ª rodada da Série B? O primeiro começa com o Goiás, que foi o primeiro time a entrar em campo dentro do Brasileirão da Série B. O Goiás que visitou a equipe do Fortaleza fora de casa, tomou um atropelo. Mas o jogo, para quem vê somente o resultado, pode ser considerado algo muito fora do normal. E até não podemos normalizar um resultado tão elástico, tão pesado como esse. Mas o primeiro tempo do Goiás foi, de fato, um dos melhores primeiros tempos que eu vi do time esmeraldino dentro dessa temporada. Principalmente dentro do Brasileiro da Série B. Nem quando ganhou de 3-1 do América Mineiro na estreia, muito menos quando conseguiu fazer um jogo bem contra o Criciúma, sendo efetivo de fato ali. Mas contra o Fortaleza, o Goiás teve um primeiro tempo muito bem, uma postura propositiva, acuou o Fortaleza, teve chances desde os primeiros minutos, mostrou que de fato queria dar a volta a essa situação, certo? Tá indo bem? Sim. Se você quiser ir, eu continuar, não me importa. Você quer ficar aí? Então tá bom. Mostrou que de fato ele estava sendo propositivo, mostrou que de fato ele estava imbuído em buscar uma situação diferente para essa sequência dentro do Brasileirão da Série B. Só que dentro do jogo, o Goiás consegue fazer um bom primeiro tempo, faz o gol, tem chance, propriamente com o GG depois, ele que foi o autor do bonito gol de falta, de fazer os 2-0. Não faz. Aí a penalidade vem, a penalização, né? O time perde Cadu nos primeiros 20, 30 minutos do jogo. O time não ressente tanto da sua saída, Anselmo Ramon entra no ritmo baixo, mas como o time estava muito bem, não é sentida tanto essa ausência do Cadu. Na volta do intervalo, com 4 minutos, o Goiás ainda tem até uma oportunidade real de fazer o gol, não faz. E aí foi um desandar total. O time foi penalizado por uma atuação tão digna no primeiro tempo, o time se sucumbe mentalmente diante de um Fortaleza forte, que Thiago Carpini fez a leitura certa. Thiago Carpini muda jogadores, traz o Wellington, traz o próprio Vitinho para dentro do campo e eles mudam o jogo de fato, muda o sistema, que o Goiás ficou uma presa fácil no segundo tempo, onde o Daniel Paulista, para mim, teve demora para fazer as substituições. Ele só foi reativo nas substituições, nunca partiu dele uma atitude como partiu do próprio Carpini. E aí, resultado, 4-1, 4 derrotas, 9 gols sofridos, a pior defesa da competição ao lado do CRB e do América Mineiro, com 12 gols sofridos, o time na zona de rebaixamento, um time que era considerado estar no G2, mas calma, cuidado, ainda é o início da competição, tudo certo, mas um recorte que não podemos normalizar, isso é fato. E eu trouxe esse vídeo, inclusive, no outro canal. Já o Atlético Goianiense, para mim, foi um primeiro tempo fantástico, assim como o Goiás. Gustavo Coutinho teve chances, teve pênalti, oportunidades criadas, o time sufocou, o time criou, o time teve posse de bola, mas gol que é bom? Não conseguiu fazer gols. E o Atlético Goianiense empatou com o Juventude. Isso. Empatou em 0-0 com o Juventude, ficando na 14ª colocação, o Goiás na 17ª dentro da zona de rebaixamento, o Atlético muito próximo do G6, mas também próximo dos times que estão no Z4. O Atlético Goianiense que sofre uma pressão muito forte do seu presidente fora do campo, ele que no pós-gama, meio de semana, já veio falar que o treinador precisa evoluir, quando o time mais precisou dele, ele não conseguiu corresponder e no pós-Juventude foi exatamente igual. Ele que sempre desce para o vestiário, é o primeiro a pegar o microfone da imprensa coletiva para falar e ele falou mais uma vez que de fato vai pensar, vai fazer reflexões, vai analisar o que se passou, não está satisfeito, quer ser resultadista, quer buscar vitórias. O Atlético hoje não passa medo em ninguém, isso é verdade. Não adianta ficar falando aqui que ele tem bons nomes, que tem bons jogadores, mas se o resultado não vem, certo? Tem que pôr a bola dentro do gol, não é? E o resultado não vem. E o Atlético Goianiense, você está entendendo o vídeo? Quer falar alguma coisa? Não? E o Depois? O que você quer falar depois? No final? Tá bom. E o Atlético Goianiense empata com o Juventude em 0-0 e o Juventude, que vinha num recorte interessante, 3 vitórias, é interrompida, né? Mas nos últimos 12 pontos colecionou 10 e o Atlético nos últimos 12 colecionou 8 pontos conseguidos. 14ª colocação para o outro time próximo do G6, vê iminente ali a possibilidade de estar no pelotão que vai garantir pelo menos o qualify, aqueles jogos na reta final. O G2 é composto hoje Fortaleza, São Bernardo, Sport, Vila Nova e Operário estão nessa sequência, é o campeonato
Campeonato Brasileiro da Série B, que finalizou a 7ª rodada. O Atlético Goianiense agora vai ter um jogo difícil contra o Ceará fora de casa, lá na Arena Castelão, onde não é fácil jogar com o Ceará. O Vila foi lá, custou empatar em 3-3. O Ceará vem de derrota, a primeira na competição diante do Sport, aonde ele é muito freguês jogando lá em Pernambuco, e o Atlético vai tentar essa recuperação. É um jogo, estão dizendo aqui em Goiânia, que é de vida ou morte para a permanência de Eduardo Souza sob o comando técnico do Atlético. A verdade é que trabalhar no Atlético é difícil, porque o presidente sempre vai ser interventivo, sempre vai falar, é o primeiro a pegar o microfone, às vezes exagera demasiado. Eu ponderaria muitas falas dele, porque ele traz uma pressão que não há necessidade para dentro do seio de trabalho, porém, ele é assim, quem sou eu para mudá-lo? Então, apenas uma opinião em relação às falas do presidente Adson Batista, que tem hora que é exageradíssimo com o microfone na mão. Ainda mais no pós-jogo, quando a emoção está sempre aflorada, eu refletiria mais para depois vir a tecer os meus comentários. Já o Vila Nova empatou com o Atlético em 1-1, um jogo que poderia dar a liderança para o Vila Nova, né, dentro do Brasileiro da Série B. Mas no último minuto que o Atlético fez. O Vila Nova que iria para 15 pontos, agora fica com 13 na 4ª colocação, mas ainda segue invicto ao lado do Sport. É o único time que tem 100% aí, 100% nada, o único time que não foi derrotado por ninguém. O Vila e o Sport seguem imbatíveis. O Vila em 7 jogos foram 4 empates e 3 vitórias. O time de Guto Ferreira consegue somar pontos em todas as rodadas. O Guto Ferreira tem uma Aura. diferente. Guto Ferreira tem uma aura diferente e quando A aura negativa, a aura positiva e a aura diferente. A dele é bem positiva e diferente, né? Quando o torcedor do Vila estiver triste pelo resultado, lamentando, deixando 2 pontos dentro de casa, lembra sempre que tem um treinador pesado, um treinador que entende da Série B, um treinador que chama a responsabilidade para si. O Vila queria ganhar, mas pelo menos ele tentou, né? Exato, fez o gol, saiu ganhando e sofreu o gol de empate. Só que o Vila Nova tem um treinador pesado, o Vila que fez o melhor jogo, teve 23 ocasiões, o Vila que sufocou o Atlético desde o início do jogo. Se tinha um time que queria ganhar o jogo, era o Vila Nova. O Vila foi penalizado na segunda ocasião que o Atlético foi lá, numa posse de bola, o Elias erra um passe, numa transição, o cara joga por cima do sistema defensivo, um erro coletivo, que o Vila estava subido no momento que não havia necessidade de subir, mais ou menos como foi contra a Croácia, o time do Brasil todo lá na frente, e aquela coisa que você sabe, não vamos trazer aqui a Copa do Mundo 2022, porque não cabe esse comparativo, mas só para que você tenha ideia, não havia necessidade de jogadores estarem tão avançados no campo de trabalho, era hora de segurar a bola, um jogador a mais. O Vila Nova pelo menos criou muitas oportunidades, soma mais um ponto. O torcedor, quando ficar entristecido com essa situação, deixou 2 pontos, vai acontecer outros jogos assim dentro dessa Série B, mas também vai acontecer jogos que o Vila Nova vai vencer, e acredito que ele fará mais vitórias do que propriamente desalentos como foi o de hoje. Então o torcedor pode ficar tranquilo, gostei da postura do Vila. É difícil vir aqui para o torcedor ouvir isso. Mas eu queria a vitória, queria a liderança. É o lado emotivo, é o lado do coração, mas o lado racional da coisa é analisar os números, analisar os dados. 58% de posse de bola, 12 finalizações no alvo, 23 oportunidades criadas. O Vila mandou no jogo, o Vila criou, o Vila tentou de fato, só não conseguiu vencer, mas segue somando pontos em todas as rodadas. Agora vem o clássico contra o Goiás, um jogo que é realmente um divisor de águas, mais propriamente para o Goiás, que se perder vai ter uma turbulência de emoções pelo lado de lá, e o Vila Nova pode, quem sabe, conseguir um ponto, manter a sua invencibilidade na competição. Depois tem o Avaí em casa e aí pode seguir a sua caminhada senda de vitórias. Mas também é um jogo que pode acontecer de tudo. O Goiás pode vencer e iniciar uma trajetória diferente dentro dessa Série B, interromper uma sequência negativa, mas também o Vila, por que não, é um dos times invictos e ir fora de casa e vencer. Guto já venceu o Atlético, que é um dos clássicos que o Vila não vencia, por que não também ir dentro da Serrinha e ganhar? É um jogo que pode acontecer literalmente de tudo, é um jogo mais emotivo, aflorado, o torcedor já começa a se falar desse jogo, estava esperando o jogo do Vila Nova acabar, o Vila tem menos tempo de descanso, o Goiás terminou o jogo no sábado às 22h30, o Vila termina o jogo na segunda às 21 horas, então é menos tempo de recuperação, porém, quando a bola rolar, acredito que isso fica de lado, mas o fato é que o Vila terá menos tempo de descanso do que o seu adversário. Você falou que queria falar no final do vídeo? Espera aí que eu vou tirar o microfone para você falar. Eu ia falar que é para você acompanhar meu pai no próximo vídeo, porque talvez eu estarei lá com notícias com ele sobre o jogo do Goiás e do Vila. Acompanhe meu pai, deixa o like e se inscreve no canal dele. É isso aí, vamos terminar o vídeo depois dessa. Dá tchau, pessoal. Tchau. Agradece por nos acompanhar e ficar até o final. Obrigada por ficar até o final e nos acompanhar o vídeo todo. Valeu, tchau. Tchau.